Esses dias eu tava pensando sobre o Salmo 23, quando Jesus fala aquela parada do Vale da Sombra da Morte. Porque na verdade às vezes a gente não pensa nisso, e talvez o que eu vou falar aqui não seja nada muito teológico, mas o Vale da Sombra da Morte, se a gente realmente parar pra imaginar, pensa num vale. E a morte ela tem que estar tão grande que a gente simplesmente é coberto pela sombra dela dentro desse vale. Então é tipo assim, cara, existe essa morte, esse problema, e ele é tão grande que eu tô andando num lugar que é literalmente só a sombra dele. É uma parada gigante. Quando a gente tem essa compreensão, aquilo que Davi fala depois, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Se torna uma parada muito mais profunda e pessoal, porque ele tá olhando para uma parada que é tão maior que ele, mas ele não tem medo. E a resposta vem depois, né? Porque tu estás comigo e tal. Só que, cara, esse é o ponto. Às vezes a gente trata o conceito do Vale da Sombra da Morte simplesmente como se fosse um momento cheio de problemas. Mas não é. É sobre uma parada que é muito maior do que eu. Não é sobre simplesmente, como muitas vezes a gente pode ver na internet, pessoas falando, de uma parada que é um grande problema e aí você vai conseguir vitória, ou sei lá, qualquer coisa que o povo hoje em dia fala na internet sobre a Bíblia. Mas é sobre, tipo assim, cara, é um negócio que é tão maior do que você, que literalmente você só fica na sombra daquilo. É pequeno, a gente é pequeno a esse ponto. Essa cena é muito forte quando a gente realmente para pra pensar e quando a gente para pra entender que Davi não tava com medo. Teve uma vez que eu ouvi uma pessoa falando que a história de Davi, quando você olha realmente, ele comeu o pão que o diabo amassou. E talvez seja uma boa representação do que é a história de Davi, porque o cara passou por todos os problemas do mundo e um monte de coisa. E, enfim, o rei para quem ele servia estava querendo matar ele e tal. Mas ele tinha uma compreensão tão grande sobre quem Deus era e sobre quem ele era diante daquela situação que simplesmente aquilo não era o principal, sabe? Eu posso estar tendo um problema tão grande que eu só consigo andar pela sombra dele. Mas Deus continua sendo Deus, estando num lugar muito maior do que esse problema, muito maior do que essa sombra. E isso é uma parada tão profunda e sincera que a gente pode entender. Enfim, é isso.